Criador da mais antiga e famosa oficina literária do país, o professor Luiz Antônio de Assis Brasil formou muitos escritores hoje renomados, como Michel Laube, Daniel Galera e Paulo Scott. A partir da experiência de 34 anos de oficina na PUC do Rio Grande do Sul, Assis Brasil compôs o livro Escrever Ficção, elaborado com a colaboração do escritor e ex-aluno Luiz Roberto Amabile. Na entrevista, Assis Brasil afirma que seu livro não apresenta fórmulas, mas sim ferramentas técnicas fornecidas pelos grandes romances que permitem aos novos ficcionistas desenvolver suas ideias. Destaca, por exemplo, que não basta uma boa história para fazer um bom livro. Um personagem bem construído é fundamental para dar verdade e consistência ao romance. Assis Brasil também é romancista, autor de 21 livros, e comenta como concilia os papéis de criador e professor. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e essa é a ilustríssima conversa. Assis, é possível ensinar alguém a escrever ficção? Como funciona isso? Penso que é possível dar os instrumentos para isso, tá? Porque o escrever depende de uma vocação pessoal, né? Só que se essa vocação não tiver os instrumentos para se libertar, ela morre, ela é estéril, é uma vocação estéril, né? Então, muitos consideram a si mesmos como detentores dessa vocação e muitas vezes, certa ou não, e muitas vezes não sabem como expressar aquilo. Tem ideias literárias muito interessantes, muito boas, eu sei porque me procuram para falar, né? E tem essas ideias e vem aquela pergunta, como é que eu faço? Né? Essa é, de fato, a questão crucial. Então, eu diria assim, respondendo a sua pergunta, quer dizer, não é possível ensinar a escrever, mas é possível aprender a escrever. E esse aprender a escrever, a melhor e a principal receita é ler. É ler. Se tiver condições, frequentar um desses laboratórios de texto, né, que começam a acontecer aqui e ali, né, vencendo muitas dificuldades. Hoje, quase todo escritor é um professor de oficina literária, né? Se possível, então, frequentar um desses cursos. Ou se tudo isso der errado, ler, por exemplo, um livro como esse, né? Escrever ficção, em que eu procurei condensar, digamos, tudo aquilo que eu venho trabalhando, né, há mais de 3 décadas, digamos assim, no encaminhamento de vocações literárias. Penso que isso tem dado resultado. O principal é respeitar o aluno, né, na sua própria voz, naquilo que ele é, naquilo que ele quer dizer, no seu tema, né, no seu modo de se expressar, né? E com isso, então, deixar que, digamos, o meu trabalho é deixar que ele, digamos, encontre nesses instrumentos, nessas ferramentas, tá, o que ele precisa para que essa vocação funcione, né? Então, vejo não a oficina como algo salvador e absolutamente determinante, não, absolutamente, né? Mas eu creio que pode ser de alguma ajuda para quem eventualmente possa se sentir, digamos, sentir como não detentor desses meios, desses instrumentos, né, para poder expressar o que querem dizer. É mais ou menos por aí, né? Então, resumindo, não se ensina, mas se aprende. E o que te motivou a começar a oficina, né? Algo bem pontual, que foi um encontro que eu tive com um amigo, o Jaime Cimente. Tinha vindo, portanto, isso há muito tempo, né, no século XX. Tinha vindo dos Estados Unidos, ele nunca era muito interessado por essas coisas, né? E disse, escuta, algumas universidades americanas, eu conheci lá a Universidade de Iowa, né,
que trabalha com isso, eu já tinha uma certa... mais ou menos eu conhecia. Mas atenção, tudo isso é pré-internet, hein? Era o que estava em livros, era, sabe, uma coisa... Disse, olha, pode ser uma coisa interessante, por que tu não faz isso? Tu já é professor lá na PUC, já era professor há 10 anos. Tu tens aí 4 livros, ou sei, 3 ou 4 livros, né? Podia juntar as duas coisas. Eu quero ser o primeiro aluno, o Jaime me disse. Eu disse, olha, não sei, vamos ver, né? Vamos ver, me entusiasmei. Depois pensei um pouco, eu disse, puxa, realmente, né? E eu não tinha nada, né? Eu não tinha nenhum modelo, não tinha nada, né? Me enchi de coragem e fui falar com o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, que era um senhor, assim, com alguma idade, um religioso, né? Possivelmente assim com ideias mais conservadoras, né? E fui falar, e ele ficou me ouvindo, só me ouvia. Eu acho que eu falei uns 20 minutos e fui ficando assim cada vez mais desanimado, né? Aí ele me disse, tá, entendi, agora eu entendi o que que é. Aliás, eu entendi totalmente, mas acho que entendi o que que é. Quer dizer que isso que o senhor quer fazer, então é uma coisa nova? Eu disse, é nova. Aí ele disse, então eu quero. Isso ele me disse há 35 anos. Eu quero. Vou lhe dar todas as condições para trabalhar. Foi um religioso, o irmão Elgo Clemente, né? Da PUC, né? Universidade Católica. Vou lhe dar todos os meios para isso. Sua carga horária, tudo, me diga uma sala, me diga não sei o que precisa. Bom, saí de lá super feliz, mas com um enorme ponto de interrogação. O que eu faço agora? Eu não tinha modelo nenhum, como eu disse, tempos de pré-internet, eu não tinha nem como entrar na internet e ver como é que os caras mais experientes faziam, né? Aí era aquele negócio, sabe, escrever ofício, botar dentro do envelope, né, sabe, fechar envelope, selar, colar, lamber o selo, colar e mandar. Claro, hoje a gente diz como é que a gente conseguia viver, mas as universidades pedi pelo amor de Deus que me mandasse um prospecto, me mandasse alguma coisa. Algumas até mandaram, mas mandaram, já estava adiantado o curso e tal, né? Até algumas foram úteis. Mas o fato é que eu tive que criar uma metodologia e assim fui, né? Quer dizer, abrimos as inscrições. As meninas da secretaria se atrapalharam e escreveram todas, e quando eu cheguei na sala de aula tinha umas 80 pessoas. Eu disse assim, não é possível, o que eu vou fazer, né? Aí elas disseram, mas o senhor não falou que tinha um número fechado de alunos, de fato. Quantos eram? 15. E você deu aula para os 80? Dei. Mas aí eu fui tão draconiano assim que o pessoal foi demandando, né? E no fim eu fiquei com um grupo aqui que realmente me interessava, né? Entendi. Porque tinha muita gente lá que não sabia o que estava fazendo ali, né? A oficina dura em média quanto tempo? É um ano. Um ano. Exatamente um ano, com 2 semestres. Num semestre, 15 quintas-feiras e no segundo semestre 15 quintas-feiras. O total da oficina é de 30 encontros, cada um com 3 horas de duração, das 2 às 5 da tarde. Tem um programa em que eu trabalho as questões que são trabalhadas no livro, né? A personagem, o tempo, o espaço, o enredo e tal. No primeiro semestre. No segundo eu trabalho com seminários feitos pelos próprios alunos, e de textos dos próprios alunos. Tá? Então, meu trabalho no segundo semestre é mais de um coordenador. No primeiro eu sou mais professor, no segundo eu sou mais coordenador dos debates, e aí aí eu considero que há um grande avanço, porque, digamos, a pessoa está discutindo não com a namorada, não com o namorado, não com a mãe, não com a tia, sabe? Está discutindo com gente que sabe, que pode avaliar o texto, dizer alguma coisa concreta, né? E debater num plano assim mas eu acho assim, esse texto tem um problema e tal. Me diga qual é o número de linha que está esse problema, sabe? A gente objetiva. Então, todos eles trazem com as linhas numeradas, a gente objetiva a discussão. E me parece que aí é que acontece o grande salto, né? Uma vez que eles já estão dominando as técnicas, né?
No segundo semestre, então, é a aplicação dessas técnicas, né? E desde o começo você notou uma procura grande, né? É mais do que sua expectativa, né? Sim, de fato. Aí a gente passou a fazer seleção, né? Nem se fala que o Brasil é um país onde se lê pouco e tal, mas tem muita gente querendo ser escritor no país. É assim, nós temos em média 70 a 80 candidatos para as 15 vagas, né? Varia um pouco, mas é mais ou menos em torno disso, tá? Que eu considero interessante, bom para um número, mesmo para os números brasileiros, digamos assim, para a realidade da cultura brasileira, especialmente da cultura literária brasileira, que tanta gente queira, tá? Então, uma seleção, essa seleção são 3 colegas, jovens colegas, professores de escrita criativa, que fazem essa seleção para mim, me aliviam não de um trabalho, que o trabalho não é problema para mim, mas é de situações, digamos, filhos daqueles que foram meus alunos, agora já querem ser e tal, ainda sabe que não pode arrumar e tal. Então, eu digo, olha, não não dá, mas eu já não fico tão preocupado com esse número, porque eu visitei na Alemanha um coordenador de oficina e na Universidade de Leipzig, e ele tinha assim aquilo atulhado de papéis assim no chão, até assim 1,5 metro do chão, era uma coisa enorme. Eu disse, o que é isso? São os candidatos à próxima oficina. Eu digo, não é possível. Pois, é isso mesmo. Então, ele tem lá, será, quase 300 candidatos. Claro, é outra realidade, né? O que você nota que um aluno, tantos alunos querem ser escritor, o que eles esperam, assim? Quais perspectivas que eles têm em termos de manter uma carreira? Exatamente, né? Isso parte de um fenômeno, que são grandes leitores. Que quem quer ser escritor, salvo exceções, naturalmente, é uma pessoa com muita leitura. Então, ao meu ver, essa questão do nosso país passa pela leitura, pelo ensino da leitura, né? Pelo ensino da literatura, né? É a base de tudo, né? Digamos, vocações literárias vão surgir de um meio em que a leitura é prestigiada, né? Então, essas pessoas por princípio, são pessoas que tiveram uma boa formação, compreende? Uma boa formação escolar, com muita leitura e tal, tá? Normalmente, infelizmente, não é na escola pública que isso acontece. Então, o que acontece? São pessoas, portanto, que já têm uma carga de leitura, então se interessam por isso. Eu penso assim, que nós... Eu não sei se a gente lê menos, sabe? Eu, por vezes, eu não tenho dado concreto. É meramente empírica, né? Quando eu ia em sala de aula de estudantes secundários, eu via assim, falar para eles, eu via 3 ou 4 que liam. Hoje é mais ou menos esse o número que lê. Mas bem, o que acontece? Então, nós precisamos sim, antes de pensar propriamente na escrita, incrementar a leitura no nosso país, com um programa sério de leitura. Nós não temos programa de leitura no nosso país. Não temos, essa é a verdade. Então, o que acontece? Vai ficar muito ao sabor do professor, né? Maior ou menor interessado. Na França é uma experiência muito boa, que são os ateliers d'écriture, portanto, os laboratórios de escrita, que funcionam no curso normal, que nós tínhamos no Brasil, chamávamos, né, curso normal, hoje chamamos de magistério, eu creio. No curso normal, em que há esses laboratórios, essas oficinas de criação literária para professores, porque depois eles vão expandir isso na sala de aula. Então, ao meu ver, é um modelo muito interessante, que já deu certo, né? A grande impulsionadora disso foi a Bernadette Oriol, né? E isso é algo que, de fato, eu vejo que está indo muito bem. Portugal está indo muito bem também. Então, assim, Espanha tem algumas iniciativas muito interessantes. Então, penso que nós tínhamos que, no nosso país, pensar a sério, na leitura, em primeiro lugar, né? A escritura será uma consequência disso, tá? Então, digamos, a minha perspectiva
talvez não seja tão catastrófica, sabe? Se houver vontade política, o dia que tivermos um ministério de educação, enfim, como a gente imagina que deva ser, né, devemos sim implantar, né, um bom programa de leitura, daí vai surgir a escritura. Muitos dos seus alunos são hoje autores reconhecidos, né, premiados, né? E você, quando começam as aulas, você reconhece, assim, dá para perceber qual ou tem mais vocação ou mais persistência? Você consegue imaginar assim? Alguns sim, outros não. Outros não. Né? Outros têm, digamos, uma trajetória discreta na oficina, discreta, e depois então se revelam, né? Aparece mesmo, né? Alguns a gente percebe desde logo, né? O Daniel Galera foi um deles, né? Que desde logo eu disse, bom, esse aí, se não entrar nada no meio, vai ser escritor, né? Outros que foram muito jovens, a Luísa Geisler, por exemplo, né? Que está publicando pela Alfaguara, né? Que é do grupo Companhia das Letras. Era uma menina quietinha, né? Fazendo o seu trabalho, mas todos, quando ela lia os textos, todo mundo parava e ficava ouvindo, né? E ela não estava na universidade, eu acho que ela é muito nova, muito novinha, né? E logo eu percebi isso, né? A Carol Ben-Simon também. Outros já são um pouco mais, assim, durante a oficina mantiveram um padrão bom, etc., né? Mas depois, então, né, deram saltos muito importantes, né? Então é um pouco difícil. Outros que eu pensei que eram realmente muito vocacionados, né? Eu imaginei que iam dar certo e depois aí resolveram optar por outras coisas, né? Você comenta aqui em algum trecho que às vezes um aluno teve dificuldade em lidar com certo tema, até por uma questão de, ou porque não tinha experiência naquilo, né? Ou por algum trauma pessoal, né? Você acaba sendo um pouco psicólogo, também um pouco terapeuta dos seus alunos? É preciso. Não, é preciso, viu? Eu, com esse tempo, né? Quer dizer, 3 décadas, né? Mais, chega um momento que eu sei, a pessoa diz, eu não sei escrever, eu vou abandonar. Então, aí eu percebo que que está havendo um equívoco de interpretação em relação à sua própria vocação. Então, por isso, eu procuro indagar um pouco mais. Escuta, qual é o problema? Pois isso aqui eu não acerto. Aí eu vou ver o problema não era literário. É um problema de natureza psicológica, psicanalítica, digamos assim, que aí a pessoa tem que resolver em outro lugar, né? Não é lá na oficina. Mas me dá muita pena, viu? Me dá muita pena de ver casos. Eu diria até, eu poderia até dizer isso de maneira até um pouco mais radical, que a grande maioria dos problemas são de natureza psicológica, não são literários, tá? Então eu tenho exercícios de motivação, de quebra de gelo, de desbloqueio, sabe, para a pessoa poder, sabe, escrever sobre aquilo que nunca pensavam em escrever, porque achavam que não tinham vocação para aquilo, mas estavam impedidos, encarcerados nos seus próprios problemas, né? Então não consegui isso, e isso me dá muita pena, porque a pessoa tem que ter a vocação, tem que ter os meios, portanto, tem que ter as ferramentas, né? E tem que ter a liberdade interior para tratar daquilo que quer tratar. E, por vezes, a autocensura é um problema. A censura efetiva, muitas vezes no âmbito familiar, acontece. Principalmente, assim, mulheres casadas e tal. A censura familiar é muito grande. Então acaba escrevendo coisas anódinas, bobas, quando poderia escrever algo muito mais interessante. Então, penso eu, atenção, não quero ser o criador da roda, penso eu que isso seja, né, porque eu já li, claro, centenas de livros sobre criação literária, mas
Pensou que talvez seja esse livro seja aquele que trata desse assunto, né? E já vi pessoas me dizerem, olha, realmente eu me convenci, o meu problema não é literário, mas eu vou resolver esse problema, porque eu quero ser escritor. Isso é uma coisa, muita coisa mudou no decorrer desses 35 anos. O perfil do aluno, né? A temática, os meios expressivos, mudou muito. Eu assisti o nascimento, o auge e o declínio da autoficção. Tudo isso aconteceu no decorrer desses 35 anos. Percebi também uma mudança no desejo do aluno, porque eles iam para lá para melhorar o texto. Né? E muitas vezes para ter a literatura como uma atividade secundária relativamente à sua atividade principal. Hoje não. Hoje as pessoas vão para lá e dizem, eu quero ser escritor, eu estou abrindo mão de tudo, estou abrindo mão de emprego, eu estou deixando Salvador ou lá Recife para vir para cá passar um ano, o frio do cão em Porto Alegre. Mas é isso que eu quero. Né? Isso te dá um peso? Claro que sim, é assustador. Também mudou no decorrer desse tempo a preocupação com o texto em si. Porque escritores a partir do modernismo eram, digamos, eles não se preocupavam com a forma. Eles queriam escrever o conteúdo, né? E deixavam a forma. No decorrer desse tempo eu vi surgir esse interesse por ter uma forma qualificada, uma forma boa, se possível impecável. É uma coisa que você comenta que uma boa história não basta, né? Para ser uma boa ficção, não né? Basta. Não basta. O que move um texto ficcional é a personagem. Né? É o personagem, sem dúvida alguma. Você diz que o personagem é que dá verdade, né? A história, isso. A personagem consistente, dotada de uma questão essencial, que é uma teoria que eu desenvolvo no livro, né? De natureza psicoanalítica, né? Quer dizer, em suma, a personagem é um ser humano, portanto, tem tudo aquilo que o ser humano tem, os seus traumas, as suas fobias, né? As suas fraquezas, as suas necessidades. Se o leitor reconhece isso na personagem, vai acreditar na história. Então não adianta, porque muitos me veem assim, amadores, né? Diz, olha, eu quero escrever um romance. Quando eu pergunto do que trata, as pessoas não dizem isso. As pessoas dizem, a história é assim. Assim. Ok, tudo bem. Mas o que esse romance quer dizer, né? Ah, não tinha pensado. E a personagem? Aí diz, bom, a personagem vai saindo, né? Eu disse, não vai saindo. A personagem tem que provocar a história. Depende da personagem. E tudo que acontece num romance deve dar a impressão que foi provocado pela personagem. Até um raio que cai, até coisas completamente incontroláveis, aleatórias, devem dar a impressão que a simples presença da personagem faz aquilo tudo acontecer. Como é o caso da Hora da Estrela, da Clarice, né? Que tem o final, ela morre atropelada. Isso é um fato aleatório. Mas, dentro da novela que a Clarice criou, o que passa para o leitor é a impressão que ela provocou aquele acidente. Não é nada mágico, nada disso. Mas quer dizer, só podia ter acontecido isso com ela. Né? Então, a personagem é o grande motor da história, é o que dá sentido, e a grande personagem supre a inexistência da história. Né? Como é o caso do Brás Cubas. Né? Do Brás Cubas. Se a gente perguntar para as pessoas, escuta, qual é a história do Brás Cubas, Memórias Póstumas do Brás Cubas, do Machado de Assis?
Bom, ele nasceu numa família assim, parece que ele vai estudar, eu não me lembro bem onde, mas vai estudar na Europa e tal. Bom, aí começa, mesmo os machadianos se atrapalham de contar a história. Agora, o Brás não. O Brás é um grande personagem, isso ninguém esquece. Então, ele supre a inexistência da história. Né? Quer dizer, portanto, é uma história, enfim, que o Machado foi fazendo ao gosto dele, né? Em que acontecem episódios que são, eu diria assim, até banais, mas é que e são banais, né? Mas que o Brás Cubas dá todo o sentido, quer dizer, é aquela falta de perspectiva do Brás, é aquela coisa de não, é aquela coisa blasé, aquele cara que não, enfim, que não sabe, que é um dandy, sabe, criado assim no meio daquela aristocracia carioca e tal, do Segundo Império. Então a gente percebe o quanto o Brás é fundamental para a existência desse romance. Porque senão seria uma coisa tola. Né? Seria uma coisa tola. Se fosse contado por um escritor amador. Mas não foi o caso. Essa é a primeira lição, digamos assim, né, que você passa aos alunos, né? Sim. É por onde eu começo. É onde eu começo a minha oficina. Eu disse, vamos pensar em personagem. Aí eu trabalho com uma ideia psicanalítica. Eu não sou lacaniano, mas eu pego um conceito lacaniano do mito do neurótico, né? E também trabalho com Charles Moreau. São os dois únicos teóricos que estão presentes no livro. E assim mesmo como nota de rodapé. Porque esse livro não é teórico, não é nada disso. Eu sou professor de teoria. Poderia encher de teoria o livro. Mas não é isso. Ele é um livro de um escritor para outro escritor. Eu trabalho bastante com o Hamlet. Eu digo para o meu pessoal, vocês têm que saber o Hamlet decora. Eu digo na primeira aula, vocês têm que decorar o Hamlet e aí vamos conversar. Muitos dos seus alunos falam que, ao menos, assim, no mínimo tem uma grande vantagem da oficina, que é você se aperfeiçoar como leitor, né? Se tornar um leitor melhor. Isso que você destaca claro mesmo, né? Que é fundamental. Então, né? Assim, já passaram pela oficina 700, digamos assim, 700 alunos. Claro que nós não temos 700 escritores, né? Mas temos 700 excelentes leitores, isso é certo. Que seguem escrevendo são poucos. Há cerca de 5 anos eu fiz uma pesquisa financiada pelo CNPq, que pagou bolsa para o pessoal lá. E nós fizemos um questionário e cerca de 17% seguem escrevendo. Seus alunos. Meus alunos seguem escrevendo, independente de publicarem ou não, mas seguem escrevendo. Muitos não publicam porque não conseguem editor, porque enfim, essas coisas. Mas continuam escrevendo. Os outros, claro, se tornaram grandes leitores. Isso já é um ganho no nosso país, isso é muito bom. Esse número te surpreendeu? Não, porque eu não sabia, eu não tinha ideia, né? Eu até achava que era menos, né? Eu até achava que era menos, mas, digamos, bom, se é isso, né? Bom, ok, tudo bem. Vamos com isso. E claro que isso não me fez alterar na metodologia, nada, né? Unicamente foi uma constatação interessante, né? E que me fez, mais uma vez, pensar nas questões humanas que envolvem a escrita. Eu ia te perguntar isso também. Na segunda fase do curso tem a avaliação dos textos, né? Você analisa, os outros alunos leem. É uma coisa, eu imagino, complexa, porque é a expressão, né? A pessoa quer ser escritor, deu o seu melhor ali, independente do resultado, né, aos olhos de terceiros, e ela deu tudo de si ali, tem muito dela, da visão de mundo dela. Como é que é a crítica, a rejeição? Acho que teve muita questão de conflito de egos, né? Também. Sim, claro que tem. As pessoas, muitas pessoas escrevem por uma questão narcisística, né? Tá? Outras têm algumas explicações estapafúrdias, como querer salvar a humanidade,
ou mais estapafúrdia que essa, ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Claro, a pessoa tem muito carinho por aquilo, mas acontece que no primeiro semestre, como eu vou mostrando, olha pessoal, olha aqui o que funciona e tal, digamos assim, esse narcisismo vai ficando bem mais amortecido, porque a pessoa passa a reconhecer, puxa, eu não faço isso. E o professor me convenceu que é o melhor, eu estou acreditando que de fato isso é o melhor. E eu não faço nada disso, e tal, e tal. Então, aqueles, né, que entram assim como escritores prontos, saem de lá como aprendizes. Né? Na verdade, eu estou fazendo uma paráfrase daquele, da conclave, quem entra papa sai cardeal, né? Então é mais ou menos isso, né? Quem entra escritor sai aprendiz de escritor. E, bom, eu acho isso muito importante. Colabora também para se estabelecer um certo clima de colaboração, de apoio mútuo, o fato de eu estabelecer dados objetivos, né? Olha, eu tenho um roteiro de análise, né? E o roteiro é bem concreto, né? Então a pessoa segue aquilo, portanto já o achismo e tal não tem vez. Então a pessoa diz, olha, tal coisa, me parece que isso aqui não está bem, porque se fosse usada tal técnica, isso aí poderia ter ficado melhor, porque tal. Né? Então, eu procuro o máximo possível objetivar. E o interessante, eu só consegui uma paz literária na aula a partir do momento que nós começamos a fazer seleção para ingresso. Porque no início não havia. Bom, limitamos o número de 15. Ok, tudo bem. Mas aí os 15 primeiros que se inscreviam. E nem sempre são os mais vocacionados, né? Aqueles mais atentos, mais diligentes, nem sempre são os mais vocacionados. Por vezes, o que acontece é que os mais vocacionados são muito displicentes. Aí, quando vê, já passou o prazo para se inscrever e tudo. Disse, não vai dar. Falei lá com a nossa coordenação, disse, vamos ter que fazer uma seleção. Aí começamos a fazer seleção. Acho que a partir do 3º ano da oficina já melhorou muito, porque aí nós temos com um grupo mais ou menos equalizado e cada um dos candidatos apresenta um memorial, né? Por que razão que quer frequentar a oficina. Tá? E ali a pessoa normalmente diz, porque eu sei que tenho deficiências e que eu preciso adquirir digamos, alguns instrumentos, né, algumas ferramentas para escrever. Então, isso já dá um certo conforto, assim, nós chegamos no final, todo mundo se entendendo muito bem, né, um agradecendo o outro, a colaboração que o colega deu. Né. Assis, como você vê a questão do talento, né? Qual o peso que tem? Você falou em vocação, né? Tem pessoas que têm mais persistência, tem mais... Ter a vocação implica um caminho de mão dupla. Que a pessoa reconheça que tem essa vocação e que os leitores reconheçam isso no texto. Né? Então as duas coisas têm que fechar. Não é? Eu não estou falando em sucesso de público ou de vendas. Isso é um fenômeno distinto da vocação. Isso é distinto da qualidade. Tá? Nós estamos assistindo hoje algo absolutamente perverso, né? Que é aquilo as carreiras literárias são muito curtas, né? Tornaram-se muito curtas. Quer dizer, a carreira literária hoje dura menos de 10 anos. Ou até muito menos do que isso. Né? Autores que hoje são considerados o novo Kafka, o novo... E não existe mais no ano que vem, sabe? Então eu digo para os meus alunos assim, olha, gente, não vamos ficar felicíssimos se nosso livro vender um monte, a gente, enfim, tiver aquilo que a gente considera sucesso e tal, nem também vamos ficar deprimidos se ninguém falar no livro. Nós temos que acreditar naquilo que escrevemos. E aí importa em reconhecer em si mesmo uma certa vocação para a literatura e que os outros
reconheçam. Não necessariamente a grande massa de leitores, do que vai resultar um número expressivo de vendas, mas sim leitores bons, qualificados, resenhistas capazes que dizem algo de positivo sobre o livro. Bom, então, ok, tá fechando as duas coisas, tá? O problema é o que fazer quando a pessoa se julga com vocação e não tem, né? Aí é problemático. Eu não tenho muito desses casos, porque, né, por causa da seleção já, né, já faz, enfim, o pessoal entrar mais acomodado com relação a isso. Mas, de fato, é muito melancólico, né, quando a pessoa julga, né, que tem essa vocação, né, e ninguém reconhece. Aí é um problema para ser resolvido em outro lugar, né, não na oficina, né. Aí são outros fatores, inclusive mercadológicos, né. Você falou que assistiu a Ascensão e Queda da Autoficção, né? Hoje, nos últimos anos, você percebe nos seus alunos quais tendências, assim, é bem dividido? Às vezes uns querem mais um caminho mais literário, outros um caminho mais de best-seller, de escrita de gênero. Como é que você vê? Bom, o que eu vejo, assim, depois da Ascensão e Queda da autoficção, não que ela tenha desaparecido, ela mudou a proporção de auto, né? Digamos assim, se na autoficção aí que chegou ao seu auge na década aí em 2010, 2005, 2010, o auge da autoficção, né? Nós tínhamos 90% de auto, né, e 10% de ficção. Agora me parece que isso aí inverteu, quer dizer, nós temos menor auto e mais ficção, sendo que se continua a falar em si mesmo, mas numa outra proporção. Quer dizer, esse si mesmo da autoficção, ele é apenas um impulso para a ficção pura. Então, a meu ver, houve um balanço nisso, né? Quer dizer, se passou portanto, a gente poderia falar assim em autoficção, mas já sim a proporção sendo completamente inversa. Portanto, eu não sei mais se a gente deveria continuar chamando de autoficção. Muito bem. Então, mas o que veio depois disso? E pelo que está sendo substituído? Bom, uma é essa, a diminuição do espaço biográfico. A segunda é a substituição da primeira pela terceira pessoa. E aí a gente já vê surgir textos em terceira pessoa, quer dizer, escritores que escreviam só na primeira e fortemente na autoficção passam para uma terceira. O caso da Carol Ben-Simon, por exemplo. Clube dos Jardineiros da Fumaça, sempre a Companhia das Letras. Já é uma terceira pessoa. E esse é o caminho que eu estou assistindo. Bom, ao lado de uma... assim, ó... Não ao lado, desculpa, vou reformular. Se assiste, então, essa terceira pessoa, em que, eventualmente, a personagem central pode ser a personagem focalizadora, uma focalização interior, digamos assim, né? Mas que é o que a gente encontra tradicionalmente, digamos assim, que a gente encontra no Hemingway, no Bukowski, né? no John Fante, né? Quer dizer que são... Fica me citando só americanos, mas enfim, eu gosto muito da literatura norte-americana, mas enfim, o que acontece? Quer dizer, isso de certo modo já existia. Um fenômeno que é bem mais recente, esse é bem mais recente, mas veio com muita força, é a fantasia. Digamos, quando eu digo assim, mais recente, eu diria assim, dos últimos 8 anos, 5, 8 anos, né? Começaram a surgir aqui e ali, inclusive ex-alunos meus. Eu tenho um ex-aluno que
escreve só fantasia e vive disso. Ele publica romance de 500 páginas, trilogias, cada livro de 500 páginas. Quem que é? Autor, aluno meu, ex-aluno meu. O nome Leonel Caldela, tá? Então ele publica dentro desse livro. Os entendidos, não sou entendido, falam que é uma diferença entre a fantasia ou pós-apocalíptico, eu não sei. Eu tenho um aluno que me faz toda uma teoria e ele encontra as diferenças onde eu não encontro, mas tudo bem, ok, tudo bem. E é um aluno muito bom, e ele tem publicado coisas muito boas, que é o Samir Machado. Né? Realmente, agora ele está publicando pela Todavia. Né? Também um outro aluno excelente. Então, assim, eu tenho mesmo entre os meus orientandos de mestrado e doutorado, porque lá o trabalho final é uma obra literária, né, do mestrado e doutorado, em escrita criativa, antecedido de um ensaio. É muito frequente as novas orientações quando a pessoa chega lá já com a ideia de um romance de fantasia. Atenção, eu não sou contra nem a favor, não tem nada contra nem a favor, isso é o que é. O que é da cultura é o que é e não nos cabe apenas assim pensar sobre ele, refletir e pronto, né? Não tomar partido porque não cabe, né? Essas tendências, né? São o que são. Então eu tenho observado isso. Eu não sei exatamente o porquê, quem sabe a influência do Harry Potter, talvez o Senhor dos Anéis já é mais antigo, evidente, né? Mas, talvez as séries Guerra dos Tronos. Mas né? depois, exatamente, E principalmente depois que foram para o cinema, né? Então, você nota também, então, a partir disso, um desejo de maior comunicação, até de sucesso de venda, assim, de maior comunicação com o público? Pode ser. Inclusive alunos de graduação, né? Os TCCs, né? Vários estão fazendo os TCCs assim de fantasia. Bom, desde que não seja a única coisa que a pessoa saiba fazer, tudo bem, sem problema, né? Mas falando na terceira pessoa, eu só queria referir um dado aqui que eu acho relevante. Quando chegou a moda da autoficção, todos eles escreviam em primeira pessoa, todos, ao chegar na oficina. E eu propunha exercícios em terceira pessoa. Eu criava algumas situações, mas de pânico. Sabe o que é? De o aluno estar na frente do computador e se sentir mal, ficar pálido. Professor, deixa eu ir lá fora, eu quero tomar uma água e tal. Eu disse, então, uma das vezes eu disse, mas espera aí, isso não é uma coisa tão grave. É assim, porque eu vim para cá porque eu quero ser escritor. E se eu não conseguir em terceira pessoa, escrever em terceira pessoa, vou ser um escritor incompleto. E eu vou ser um profissional, e eu não posso. Então, se eu não souber, eu tô fracassado já de saída. É isso que eu digo, as pessoas jogam vida e morte nisso. Né? Aí eu fui também mais a fundo, discuti com eles, afinal, de onde é que surgiu isso? A ideia dominante era assim, a resposta dominante. Eu não acredito naquilo que eu escrevo em terceira pessoa. Eu não acredito. Interessante, né? Quer dizer, no fundo é não acreditar na ficção. Não é? É não se entregar à ficção. No começo, até hoje, acho que há um pouco de preconceito com relação ao ensino de escrita de ficção, né? É curioso porque até a gente vê, tem aula de música, né? Existe aula de pintura, curso de pintura, mas por alguma razão acredita-se que a literatura não precisaria ser ensinada, né? Que seria uma coisa de expressão que a pessoa vai lá e pá, e resolve ali. Isso, nesse tempo que você dá aula, isso melhorou? Como é que... E por que existe, e por que haveria esse preconceito? Para já há um equívoco. Bom, mas eu já falo no equívoco. O que eu quero dizer é que melhorou, sim.
Melhorou, penso que melhorou, pela proliferação das oficinas literárias, que eu acho uma coisa boa, desde que o ministrante tenha competência para fazer isso. Mas o equívoco está no seguinte, ó. As oficinas, na verdade, sempre existiram, sob outra forma, outras formas. E um dia, lendo uma biografia de Virgílio, poeta romano, né, autor da Eneida, eles eram de uma família de Mântua, família rica, uma família nobre de Mântua. Estou falando uma coisa de 2000 anos, hein? Virgílio, a mãe dele, a lenda, chama-se A Lenda do Nascimento de Virgílio. A mãe dele teve um sonho, sonhou com um loureiro, uma árvore, um loureiro. E estava grávida e foi consultar um adivinho, um mágico. Me explica esse sonho. Ele diz, eu sei. A senhora vai dar à luz a um grande poeta. Porque o louro é com que coroavam os poetas gregos, né, romanos, né, nos jogos florais, né, na coroa de louros, né. Eu disse, que bom, não diga. E vai ser um grande poeta, o maior poeta que Roma já teve. Mas que maravilha que está me dizendo. Puxa, vou comemorar e tal, muito obrigado e tal. Ele disse, não, mas atenção, tem uma condição. Disse, qual é a condição? Eu faço qualquer coisa. Disse, então a senhora vai fazer o seguinte, quando ele souber ler e escrever, ele logo vai começar a manifestar interesse pela poesia. Eu já adivinhei isso. Quando isso acontecer, a senhora manda ele para Roma. Diz, para Roma? Para aquele lugar de perdição, de ladruagem, de prostituição. E era mesmo. Ele disse, mas daí que vivem os grandes poetas. Ele vai para lá para que algum deles lhe ensine a escrever poesia. Penso eu, muito modestamente, ter descoberto, né, que há 2000 anos se falava em aprendizado do ensino e aprendizado da literatura, né. Salvo erro, Machado de Assis foi o primeiro que falou na língua portuguesa em oficina literária. Essa é a expressão, oficina literária. Foi numa carta, numa polêmica que ele teve com essa de Queiroz. Quando saiu o Primo Basílio, em 1878, o Machadão aqui era cronista de uma revista O Cruzeiro, mas O Cruzeiro do século XIX, escreveu uma crítica horrorosa ao Primo Basílio, né? Todas as razões do mundo, o livro é horrível, né? Ele diz, mas entretanto reconheço o talento do senhor Essa de Queiroz, recém-egresso da oficina literária, diz o Machado em 1878. Claro que ele não pensava na instituição de hoje, que é outra coisa, né? Mas se há oficina literária, quer dizer um lugar de aprendizado. Então, sempre existiu, né? Sempre existiram os mestres, né? Maupassant escreveu, assim, os 8 anos em que eu estive aprendendo com Flaubert, eu não escrevi nada. Mas esses foram os anos mais úteis na minha vida, que me possibilitaram a ser escritor. Ele foi aluno, entre aspas, porque não havia oficina, do Flaubert. Tá? E disse, 8 anos em que eu aprendi com ele e não escrevi nada. Balzac tinha os seus alunos, entre aspas. Ele dava conselhos. Entre eles, um conselho muito interessante, que ele próprio não cumpria. Ele, assim, escreva pouco. Escreva pouco. Porque quanto menos você escrever, menos o crítico terá para criticar. E assim por diante. O próprio Flaubert. O Flaubert, ele tinha um cara, o Louis Boyer, que era um crítico intelectual, enfim, né? Que era o guru do Flaubert.
Ele mandava e o cara criticava e dizia, tá mal isso aqui, tu tem que mexer, tu tem que alterar tal coisa e tal. Tanto que, inclusive, Madame Bovary. Aí, quando o Luiz Buñuel morreu, até o Flaubert disse, olha, acabou a minha literatura. Eu não tenho mais o meu mestre, né? Então, sempre existiu, compreende? Eu acho que as pessoas talvez se incomodem quando isso é institucionalizado. Enquanto é um processo meio anárquico, né? Acho que as pessoas têm mais facilidade em aceitar. Mas na área da pintura, por exemplo, na área da escultura, nós tínhamos os mestres, né? Quer dizer, Leonardo da Vinci foi aluno de pintura, né? Quer dizer, tá. Mas só quem não esteve dentro de uma oficina é que tem esses preconceitos. Você falou do caso do Balzac, eu queria saber também, você também tem uma carreira longa, né, literária, 21 romances, né, você comentou? É. E o escritor Assis Brasil segue os conselhos do professor Assis Brasil? Sigo, sim. Sigo, sem dúvida. Claro que sigo. Claro, eu não poderia, né, escrever se eu não acreditasse nisso que eu estou dizendo. Eu próprio chamo atenção para que... atenção, o que eu digo aqui no livro... muitas vezes você vai seguir o seu próprio caminho, não é? Então, muito bem, né? Mas penso eu que essa relação é uma relação muito interessante minha com os alunos, né? Na medida em que eu, por vezes, tenho algumas descobertas em sala de aula derivadas do diálogo com os alunos, né? Eu não quero aqui, enfim, dizer que eu aprendo com eles, porque isso aí aí é só mudar de posição. Então, o aluno dá aula e eu assisto. Não é isso. O que eu quero dizer é que, até posso, né? Mas eu quero dizer que, por princípio, o que acontece é que o diálogo em sala de aula, ele é muito bom e por vezes eu tenho descobertas muito, muito importantes, muito interessantes, né? Que me ajudam inclusive a pensar as próprias coisas que eu estou escrevendo. Nesse livro teve participação Luiz Roberto Amabile, que foi meu aluno, foi aluno do mestrado, do doutorado, hoje é professor de escrita criativa lá na PUC. E esse meu diálogo com ele, né, muitas vezes o Luiz Roberto me dizia coisas que eu falava em sala de aula e que não estavam no livro. Né? Sabe? Ou que não era bem assim. Né? Então eu entendo, tentando responder a sua pergunta, eu entendo as minhas aulas como um grande momento de diálogo, né? Troca de ideias, né? Em que eu vou aperfeiçoando a minha própria metodologia, né? E nessa metodologia eu procuro ser o máximo possível fiel àquilo que eu penso e àquilo que eu pratico na minha literatura. Muitas vezes eu me dou conta de que eu escrevi de tal ou qual maneira certo capítulo, né, em função de diálogos, enfim, que a gente teve em sala de aula. Muito legal. Assis, foi muito bom, muito obrigado aqui pela sua presença. Eu que agradeço a vocês aí. O livro é muito interessante, aqui o papo podia render, né, por muito tempo ainda. Obrigado. Acho que para quem quer escrever, ou então para quem gosta de ler, né, acho que é muito útil também para o leitor, né? Esse agora, depois do livro publicado, que eu tenho tido esse depoimento. Um bônus, digamos. Que são pessoas que disseram, eu nunca vou escrever, não quero escrever, mas eu queria saber como é que isso aí funciona. E quando você destaca ali trechos do Machado, do Dostoiévski, mesmo para quem gosta de ler, é interessante ver. Ele usou esse recurso, por isso que a gente sente isso, tem essa impressão, né? Eu acho que é enriquecedor para... Sim, são 271 autores, né, que estão citados ou referenciados ou com trechos transcritos. Né? Então, muito bom. Muito obrigado, Assis. Obrigado a vocês. Obrigado. Tropeçavas nos astros, desastrada, mas pra mim foste a estrela entre as estrelas. A captação e edição de som desse episódio foram de Renan Suquevicius. Se você gostou do tema, eu sugiro ouvir a conversa com a autora Marisa Lajolo, publicada em janeiro deste ano. Até a próxima!